amigos, sejam muito bem-vindos ao curso Conhecendo o Espiritismo. Já estamos na nossa 17ª aula e convidamos a quem está chegando hoje a assistir às aulas anteriores que estão gravadas no nosso canal do YouTube. Vamos refletir sobre reforma íntima, que significa o despertar de consciências à luz da doutrina espírita, que nos traz todos os recursos que precisamos para encontrarmos o sentido da vida e o caminho para a felicidade. O nosso chat já está aberto para vocês colocarem suas observações e perguntas que responderemos ao final da aula. Vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e, em seguida, a nossa prece de abertura. Capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Vamos então fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus, Pai de amor, bondade, infinita sabedoria, a Jesus, Mestre querido, agradecendo a oportunidade do estudo. Que possamos sentir as vibrações amorosas que irradiam do coração da Irmã Maria Angélica, nossa querida mentora, para todos os lares que estão sintonizados conosco neste momento. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos começar com uma pergunta. Qual a primeira ideia que vem à mente de vocês quando se fala em reforma? Substituir o velho pelo novo. O exemplo mais simples de uma reforma é uma casa ou um apartamento antigo onde estão aparecendo vazamentos, a fiação elétrica está ruim, o piso está feio, as paredes precisam de uma pintura. Quando chega uma hora, não tem mais jeito, tem que fazer a reforma. E às vezes até com uma certa urgência, não pode esperar, pois já está causando prejuízo aos vizinhos do andar de baixo, não é assim? Reformar também pode ser entendido como reconstruir, reparar, reorganizar, renovar, regenerar. Reparem que todas essas palavras têm o prefixo re, significa de novo, um recomeço. Não é um começo, é um recomeço. É continuar do ponto onde parou. Então não é destruir, é só uma substituição do velho pelo novo, é uma transformação do que está estragado, ultrapassado, que não serve mais, não tem mais utilidade. Então, reforma significa uma nova forma. Como é que a gente faz uma reforma? Começamos por onde? Primeiro, precisamos fazer um planejamento, um projeto. Algumas vezes nós contamos com a ajuda de um especialista, um arquiteto, e delegamos a ele esta tarefa. Não podemos fazer por nós mesmos, então nós terceirizamos. Alguém vai fazer por nós. Mas tem algumas reformas que ninguém pode fazer por nós. Que reformas são estas? É a nossa reforma íntima. É a nossa renovação interior.
É substituir o homem velho que mora dentro de nós pelo homem novo. É mudar o nosso comportamento, a nossa conduta, é transformarmos o nosso caráter. Então, é tirarmos de dentro de nós aquilo que não serve mais, aquele lixo mental, o que está ultrapassado, por exemplo, os nossos preconceitos, nossos valores, alguns paradigmas. É como disse Jesus: brilhe a vossa luz. É termos aquela consciência que precisamos ser homens de bem, como nós vimos no trecho do Evangelho que lemos na abertura desta aula. Então, a pergunta é: todo mundo precisa de uma reforma íntima? Sim. Quem é que não precisa? Vocês podem responder: quem já está pronto, quem é perfeito, quem alcançou o mais alto grau na escala evolutiva. Mas nós conhecemos neste nosso mundo de provas e expiações algum espírito perfeito, algum espírito puro? Só quem nós conhecemos foi Jesus, que esteve entre nós há 2000 anos. Então não é meu caso, não é o caso de vocês, nem dos habitantes do planeta Terra. Nós estamos ainda num patamar evolutivo muito atrasado, vamos dizer assim, em termos de moralidade e até de intelectualidade. Então, no mundo de provas e expiações ainda domina o orgulho, o egoísmo, as paixões, o apego aos bens materiais, não é assim? Então, nós precisamos, sim, todos nós reformarmos, nos reformarmos. Vamos pensar juntos. Quem deseja fazer a sua reforma íntima? Eu quero mudar? Eu quero me reformar, melhorar, renovar algum defeito que me incomoda, que me faz infeliz? Ou eu estou satisfeita comigo mesma? Porque, olha só, tem muita gente que acha que está ótimo, que não precisa mudar nada. Vocês conhecem alguém assim? São aquelas pessoas portadoras de uma síndrome difícil de curar. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Para quem não lembra dos tempos das novelas dos anos 70, é um trecho de uma música de Dorival Caymmi, inspirado no romance de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela. Então, as Gabrielas são pessoas que ainda não acordaram para o despertar do sentido da vida. Não entenderam o que vieram fazer aqui nesta existência. Não se interessam em mudar a sua parte espiritual. Estão mais ligadas à matéria, aos prazeres efêmeros e transitórios. Não descobriram que são espíritos imortais, ocupando temporariamente um corpo de carne e que reencarnaram com um objetivo. Que objetivo é este? Quem assistiu às aulas anteriores do nosso curso já sabe responder. Na questão 167, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da reencarnação. Melhorar, progredir, é expiação, é melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, nosso objetivo é repararmos, transformarmos, substituirmos aquele homem velho. Em cada encarnação, em cada existência, nós vamos nos depurando, subindo mais um degrau na nossa escala evolutiva, porque a lei é de progresso. Nós podemos contar com a ajuda de algum especialista para a nossa reforma? Delegar tarefas para alguém, terceirizar a nossa reforma, contratar a assessoria de um consultor para assuntos especiais? Será? Sim, todos nós renascemos trazendo um projeto de vida em nossa bagagem espiritual.
E quem nos conta sobre este projeto é o espírito André Luiz, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier. André Luiz iria acompanhar a reencarnação de um espírito, então ele foi aconselhado a visitar antes o Departamento de Planejamento Reencarnatório para ver como eram feitos os projetos dos corpos físicos de futuras encarnações dos espíritos. Ele verificou que tudo era minuciosamente estudado, a modelagem do corpo físico, a duração da encarnação, as doenças que iriam acontecer em determinada época. O que significa isso? Que antes de nós ocuparmos um novo corpo, dependendo do nosso nível evolutivo, nós podemos fazer, com a ajuda de nossos mentores, uma programação para a nossa próxima encarnação. Então, primeiro, nós fazemos um balanço do que precisamos melhorar, os débitos que precisamos resgatar. Depois, então, será traçado um mapa onde estarão programadas as nossas necessidades evolutivas, as vicissitudes que enfrentaremos, as provas que precisaremos passar, os desafios a vencer. Para quê? Para subirmos mais um degrau no nosso progresso moral. André Luiz conta que achou muito interessante uma conversa que ele presenciou de um espírito que iria reencarnar em breve e estava agradecendo ao seu benfeitor que atendeu o seu pedido, para que na próxima encarnação ele não tivesse um corpo tão belo, para não cair novamente na prova da sedução, como tinha acontecido em encarnações anteriores, onde a vaidade foi a sua perdição. Olha que interessante a gente pedir para vir com um corpo mais ou menos, não ser tão belo. Tudo tem um objetivo. Então, sendo a reencarnação uma ferramenta obrigatória para a evolução de todos os espíritos, Kardec coloca uma palavra interessante na questão 171, dogma, quando ele pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? A palavra dogma significa uma coisa que não pode ser contestada, é obrigatória. E eles respondem: na justiça de Deus. Por quê? O bom pai sempre deixa aberta a seus filhos a porta para o arrependimento. E eles continuam: não são todos filhos de Deus? Então, a justiça divina é inteiramente compreendida através da reencarnação, que é o principal fundamento da doutrina espírita. No plano espiritual, nós aprendemos o que fazer, nós temos a teoria, mas aqui no plano físico é que nós vamos colocar em prática e fazer o teste. Já que a Terra é uma grande escola, a gente precisa passar de ano, porque se nós não fizermos direito à nossa tarefa, o que vai acontecer? Como numa escola, nós vamos repetir. E Kardec complementa fazendo um comentário: Deus nos concede a oportunidade de realizar em novas existências o que não pudemos fazer ou concluir numa primeira prova. Então, nós vamos ter N oportunidades, porque Deus é Pai de amor, a lei é de progresso. Deus não tem pressa. Ele tem toda a eternidade para esperar que nós façamos a nossa reforma. Depende de cada um de nós, do nosso livre arbítrio. Alguns estacionam e outros andam mais depressa. O que nós precisamos entender é que ninguém reencarnou para dar errado. Ninguém se programou para ser um criminoso, um assassino, um corrupto. Todos nós tivemos um projeto para dar certo, para sermos felizes. Acontece que este processo de melhoria exige de nós esforço,
dedicação, perseverança, disciplina. É fácil? Não, não é fácil. É trabalhoso? É trabalhoso. Então, a nossa reforma íntima, como nós afirmamos logo no início, não é a anulação ou destruição de uma parte de nós considerada ruim, mas a transformação gradativa em algo melhor. E a melhor comparação que nós podemos fazer para falar dessa transformação gradativa está na natureza. É a metamorfose de um lagarto em uma linda borboleta. Quem é que poderia imaginar que a lagarta, um inseto feio, desengonçado, seria um dia uma linda e colorida borboleta que voa livremente entre as flores, servindo de instrumento de polinização das plantas? A gente vai notar que este processo de transformação do lagarto em borboleta não acontece assim, no piscar de olhos, de um dia para o outro. Ele demora semanas, até meses, e passa por vários ciclos de desenvolvimento até chegar à maturação. Depois do acasalamento, a borboleta fêmea deposita seus ovos numa folha. Ali começa, então, o milagre da vida. De cada ovo vai sair uma lagarta que começa a se nutrir, comendo a própria casca do ovo para acumular energias e se fortalecer. Depois, então, vai se iniciar um processo de proteção contra os predadores, onde o lagarto tece à volta do seu corpo uma teia de fios que é a crisálida. Ali vai acontecer outro processo, que é o da formação das patinhas, das asas, até o ponto da maturação, quando então a borboleta rompe aquela prisão do casulo e ganha liberdade, fazendo seu primeiro voo. A nossa reforma íntima também se desenvolve a partir de um ciclo de introspecção que não acontece num passe de mágica. Ela é lenta, é gradual, tem o seu tempo certo. Ninguém dá um salto quântico da animalidade para a angelitude. Mas por onde começar então? Como começar? Quando começar? Existe algum roteiro, algum passo a passo? Foi o que Kardec perguntou na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Este sábio, eles estavam se referindo a Sócrates. Mas Kardec não se deu por satisfeito e replicou ainda na mesma pergunta: conhecemos a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual seria então o meio de conseguir aplicar esta máxima? E quem vai nos responder é Santo Agostinho. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência. Então, Santo Agostinho vem nos dizer que todo dia, ao final, antes de dormir, ele fazia um balanço do que tinha acontecido naquele dia. Então, ele vai nos dar algumas dicas, um roteiro para este balanço. Ele vai nos dar um checklist, tá? Que todos nós podemos fazer a partir de agora. Agora, tem só um detalhe. Nesse checklist, a resposta só pode ser sim ou não. Não pode ser nem mais ou menos, não sei, às vezes, depende. Nesse checklist, a gente só vai ter duas respostas, ou sim ou não.
Vamos às perguntas? Faltei a algum dever? Sim ou não? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de mal? Alguém tem algum motivo para se queixar de mim? Gente, só com essas 4 perguntas, nós já podemos conferir como é que está a nossa reforma íntima, a nossa conduta moral, o nosso comportamento, o nosso sentimento. Mas continua Santo Agostinho com mais perguntas, que muitas vezes podem até nos deixar envergonhados ou constrangidos. Se outra pessoa tivesse feito o que eu fiz, eu a censuraria? Fiz alguma coisa que não ouso confessar? Gente, é para responder sim ou não, lembra? Por fim, vem aquela pergunta que parece que a gente está à frente de um tribunal, só que o juiz é a nossa própria consciência. Se eu morresse agora, teria vergonha do olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? O que a gente pode entender com isso, já estudando a nossa doutrina espírita? Que quando nós morremos, nós desencarnamos, nós chegamos ao mundo espiritual sem a máscara da nossa personalidade. Nós nos mostramos como somos realmente. Não podemos mais esconder as nossas imperfeições para ninguém. Santo Agostinho nos lembra mais uma vez: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Como é que nós vamos mudar alguma coisa se nós não sabemos o que é preciso mudar? Se nós não nos autoconhecermos, se não sabemos onde queremos chegar? E ele dá um argumento que todos nós daríamos para nos defendermos. Como alguém pode julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Ele então coloca 2 exemplos. O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que ele é uma pessoa digna. E nós acrescentamos por nossa conta mais alguns exemplos. O perdulário afirma que ele é generoso. O invejoso não se reconhece como uma pessoa invejosa, diz que tem apenas o desejo de ter o que outro tem. O ciumento diz que o ciúme é uma prova de amor. O autoritário argumenta que é apenas uma pessoa firme que diz a verdade. E assim por diante. Como então tirar a prova dos 9? Mais uma dica de Santo Agostinho. Quando estiveres indeciso sobre tuas ações, pergunte como as julgarias se elas fossem praticadas por outra pessoa. Lembrando daquela passagem de Jesus, quando ele nos diz para, quando a gente estiver vendo um cisco no olho do outro, notarmos também a trave que está no nosso olho. O que significa isso? Que nós somos ótimos juízes para julgar os defeitos alheios, mas bastante condescendentes para julgarmos as nossas faltas. Só que quando a gente aponta um dedo para o outro, estamos também apontando 4 dedos para nós mesmos. Mais uma dica. Procure também saber o que pensam os outros sobre os teus atos e não desprezes a opinião de teus inimigos que não têm nenhum interesse em mascarar a verdade. Deus coloca estes inimigos ao teu lado como um espelho para que sejas advertido com mais franqueza do que faria um amigo. A espiritualidade nos diz que os nossos desafetos são os nossos maiores benfeitores, porque eles sempre apontam os nossos defeitos, enquanto que os nossos amigos
passa a mão pela nossa cabeça, sempre desculpando as nossas fraquezas. Qual é a arma mais comum que nós usamos para negar as nossas imperfeições? Colocamos a culpa em quem? No outro. Aliás, o desculpismo é tão antigo quanto o surgimento do homem na Terra. Vocês se lembram da história do Adão e Eva? Quando Deus chegou ao paraíso, perguntou a Adão por que ele tinha comido o fruto proibido. Aí Adão colocou a culpa em quem? Na Eva. Ele falou, Senhor, eu nem queria, nem gosto muito de maçã, mas ela me obrigou. Aí a Eva chegou e falou, não, a culpa não é minha não, a culpa foi da serpente que me prometeu todos os prazeres do mundo se eu mordesse aquela maçã. E hoje, como espíritos, muitas vezes nós colocamos a culpa no nosso obsessor. Então, Kardec, ao final dessa longa resposta de Santo Agostinho, desse passo a passo do nosso conhecimento, ele faz um comentário. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas, ou seja, nós não queremos enxergar. Se interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes erramos sem suspeitar, porque não analisamos o objetivo de nossas ações. A gente não faz aquele balanço ao final do dia, não se enxerga no espelho da consciência. Então, neste ponto, vamos colocar uma reflexão. Como é que nós nos sentimos quando finalmente nós chegamos a nos conhecermos, a fazer essa análise mais profunda de nossos defeitos, de nossas imperfeições? Foi o que confessou Paulo de Tarso quando ele fez o balanço de sua vida. Disse ele na carta aos Romanos 7,19: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu continuo fazendo. O que Paulo de Tarso quis dizer? Que nós não queremos ser mais quem somos, mas ainda não somos quem queremos ser. Mas, atenção, o fato de identificarmos o nosso lado sombra não significa que nós vamos entrar numa psicosfera de autocompaixão, de vitimismo, de pobre coitado de mim, porque isso pode nos levar a cair numa armadilha que é da autocomiseração, achando que merecemos sofrer, que podemos ser castigados por Deus. Não é nada disso. Errar é humano. Mas é errando que se aprende, diz o ditado. O importante é não repetir o erro para não colher o mesmo sofrimento. O não julgamento, o não julgues para não seres julgados, foi muito bem exemplificado naquela passagem de Jesus com a mulher adúltera. Depois que todas as pessoas que queriam apedrejá-la saíram da praça, ele sozinho com ela lhe falou: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas ele acrescentou: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, se você repetir o mesmo erro, as consequências podem ser piores. Então, meus irmãos, depois que nós nos autoconhecermos, de entendermos que não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, qual seria o próximo passo? Auto-perdão. Esta é a fase mais difícil e tão importante quanto o autoconhecimento. O arrependimento é o início do processo de autocura, de reajuste,
mas não nos isenta da responsabilidade e do dever da reparação. É preciso que nós primeiro possamos superar o dano que causamos através de nossas ações para com os semelhantes e para conosco mesmo. Precisamos ter a intenção sincera, a humildade para aceitarmos as nossas fraquezas e as nossas imperfeições. É assumirmos que não somos nem piores, nem melhores do que os outros. Somos apenas diferentes. É não olhar para trás, é seguir em frente, é não repetir os mesmos erros. Como diz aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então a palavra-chave é recomeçar. Cada existência é um recomeço. Cada dia é uma oportunidade de renovar, de melhorar, de fazer diferente, de fazer de novo. Quem definiu muito bem este recomeço foi o nosso querido Chico Xavier, quando nos disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Depois do autoconhecimento e do auto-perdão, chegamos então à última etapa, o auto-amor. O auto-amor é a nossa maturidade espiritual. É quando já temos a certeza de que nós somos filhos de Deus, que nos criou para a felicidade. Já sabemos qual o caminho a seguir, percebemos até onde podemos ir, onde queremos chegar. Já temos as noções claras sobre as nossas conquistas interiores. Compreendemos que a nossa jornada é individual, ninguém pode fazer a nossa caminhada, muito menos a nossa evolução. Mas é importante lembrar que o auto-amor não pode ser confundido com egoísmo. Quem ama, cuida, é o nome de um livro de um psicólogo famoso. E é verdade. Nós precisamos cuidar de nós mesmos em primeiro lugar, para depois ficarmos em condições de cuidar do outro. É como aquela orientação que a aeromoça passa para os passageiros antes do voo decolar. Em caso de emergência, máscaras cairão. Coloque primeiro a sua máscara, depois a do passageiro que está ao seu lado. Porque se você não estiver salvo, como é que vai ajudar o outro a se salvar? Traduzindo esse auto-amor à luz da doutrina espírita, nós podemos dizer que para amar ao próximo é preciso amar primeiro a si mesmo. Se nós estamos de bem com a vida, estamos prontos para espalhar este amor à nossa volta. Então, quando nós já temos o autoconhecimento, quando eu já consigo me conhecer e eu sei que eu estou num processo contínuo de reforma, se eu reconheço que eu estou em construção, que tenho a vontade firme de acertar mais e errar menos, se eu percebo quanto eu melhorei, vejo que já fiz um progresso em minha parte intelectual, minha parte moral, eu entendo que esta é minha melhor encarnação, eu posso dizer que eu estou fazendo a minha autoeducação. Como nos afirmou Allan Kardec, o brilhante pedagogo e educador por excelência. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Está no seu livro Obras Póstumas. Então, Kardec vem nos falar da nossa parte moral, não da parte intelectual. Nós precisamos nos transformar para depois transformarmos o mundo à nossa volta. Como disse Gandhi, seja você a mudança que quer ver no mundo. Em 2019,
A nossa casa espírita, sendo uma escola de almas, recebeu orientação de nossa mentora, Irmã Maria Angélica, para lançarmos uma campanha de autoeducação voltada para todos os seus trabalhadores e frequentadores, com o lema Educar-se para Educar. Por que a preocupação da nossa mentora com este tema? É que não basta sermos frequentadores dos cursos, assíduos às palestras, trabalharmos em frentes de voluntariado, se nós não vivenciarmos os ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia, dentro e fora da casa espírita, na família, no trabalho, com os amigos. Não basta sermos espíritas, precisamos ser cristãos. Como dizia Paulo apóstolo, sermos cartas vivas do Evangelho. Desenvolvermos a educação do sentimento, da empatia, da compaixão, da indulgência, da benevolência, colocarmos no lugar do próximo com Jesus, como Jesus nos ensinou. Porque, afinal, se nós não podemos mudar o mundo, não podemos mudar ninguém, só podemos mudar a nós mesmos. E esta mudança começa de dentro para fora. Vamos concluir o nosso estudo trazendo um exemplo de quem fez a sua reforma íntima por inteiro. Francisco de Assis. Para quem não conhece a sua história, vale a pena depois pesquisar, porque é muito bonita. Francisco de Assis, ele nasceu numa família rica e passou a sua juventude em festas, em farras, em torneios. Mas um dia ele despertou para a realidade do mundo à sua volta. Verificou que havia muita miséria. Então ele decidiu abandonar tudo para se dedicar aos pobres. Quando ele estava em seu leito de morte, rodeado pelos seus seguidores, ele deu os últimos conselhos. E um dos últimos conselhos foi esta belíssima frase: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, sejamos um modelo pela nossa conduta e não pela nossa retórica, pelo nosso comportamento. Assim como Jesus falou, brilhe a vossa luz, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus precisa da nossa reforma íntima para nos melhorarmos cada dia mais, para sermos seguidores de Jesus. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a Deus pela bênção da reencarnação, onde podemos contar com a ajuda de nossos mentores para fazermos essa reforma íntima e chegarmos um dia à perfeição. Esta reforma que seja dia a dia, passo a passo, mas que tenhamos o firme propósito de sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que a paz do Mestre Jesus possa se fazer sentir em todos os corações que participaram desse nosso estudo. Muita paz e até a semana que vem.